Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo tá especial. Por que ele tá especial, Bernardo? Porque eu quero mostrar de forma bem resumida e de forma bem prática 2 princípios que me fizeram ser aprovado 5 vezes entre os 3 primeiros colocados na prova de residência. É algo que parece meio contra-intuitivo, é algo que eu vejo muito pouca gente fazendo desde o momento da faculdade até durante a preparação para as provas, e que eu também não acreditava que fosse trazer muito resultado, até o momento que eu coloquei isso em prática e eu vi o poder de 2 princípios que você já pode começar a aplicar hoje na sua rotina. E antes de explicar esses 2 princípios, eu quero te mostrar que eu tive as mesmas dificuldades que você. Então, durante a faculdade de medicina, eu provavelmente usava a mesma estratégia que você está estudando nesse momento agora. Qual é a estratégia? A estratégia do plano JK, os 50 anos em 5, em que você não cria uma rotina de estudos, em que você não tem um sistema de estudos que realmente funciona. Você tem uma prova numa data tal, dá uns 3, 5 dias antes daquela prova, você dá aquele sprint e começa a estudar alucinadamente, utilizando a sua memória de curto prazo. Para a prova da faculdade funciona? Funciona. O problema é que isso não vai funcionar para a prova de residência. O grande desafio quando você tem que estudar para a prova de residência, talvez o maior deles, além de, claro, memorizar todos os conteúdos, e eu já vou te mostrar como que a gente faz isso na prática, é se manter motivado durante o processo. É você, durante 1 ou 2 anos de preparação, conseguir manter aquele ritmo de estudos, aquela constância, aquela disciplina. Fala a verdade para mim. Hoje você se vê preparado ou não para manter um ritmo de estudos bem elevado durante 1 a 2 anos? Eu não me via até eu descobrir o princípio do progresso. O que é esse bendito princípio do progresso? O princípio do progresso, ele é nada mais, nada menos do que o seu combustível durante a sua preparação. Para te mostrar isso, vou até pegar aqui meu iPad e vou desenhar aqui contigo. Olha só, essa imagem sintetiza muito como as pessoas pensam a motivação, o estudo e qualquer outro desafio que você venha enfrentar na vida. Você ancora muito do seu resultado nisso aqui, ó, motivação. Quando, na verdade, a motivação ela não pode ser a sua bengala, ela não pode ser o fator sine qua non para você ter resultado na sua preparação para a residência. Por que você não pode contar com a motivação durante o seu preparatório? Porque a motivação ela vai vir no início. Então vai começar o ano, às vezes ali em janeiro, você vai estar super motivado, você vai estar super empolgado, cursinho novo, material novo, um desafio novo, e aí você vai. Você vai começar a estudar, você vai começar a se dedicar, você vai começar até a ver resultado. Só que qual o problema? Tudo depende desse bendito aqui, da motivação. E adivinha o que acontece quando você mais precisa da motivação? Ela simplesmente não vem, ela desaparece. Ou você consegue me confirmar que durante todos os dias da sua preparação você vai estar motivado, você vai estar ali no seu auge com a sua energia lá em cima. Como que você passa a depender menos da motivação? Se a motivação não é o seu combustível, o que vai ser o seu combustível? O progresso. E antes de mostrar como inverter essa lógica, um dos maiores pesquisadores da história, uma das maiores descobertas que foi feita pelos cientistas Watson e Crick, que foi a da dupla hélice do DNA, eles colocaram no manifesto justamente esse nome, do princípio do progresso. Porque naqueles dias mais difíceis, naqueles dias que eles estavam próximos de desistir, em que ninguém acreditava na teoria deles, eles fizeram um progresso importante na pesquisa que fez com que eles continuassem motivados. Mais do que motivados, quase que obstinados em busca da solução daquele problema. Eles viravam noites no laboratório e utilizaram o princípio da motivação para conseguir ter o resultado final que foi descoberto. Então, ao invés de você ancorar a motivação ao início de tudo, por que você não começa pela ação? Por que você não começa pelo que você tem que fazer? A aula, a apostila, o bloco de questões, a revisão, a prova na íntegra, enfim. Começa pelo estudo. Não espera
estar motivado para começar? Começa, porque a partir da ação vem um negócio chamado resultado. E esse resultado, às vezes ele não é visível, às vezes ele é pequeno, às vezes ele é 1% melhor, às vezes é uma questãozinha que você acerta mais, é um conhecimento a mais no meio de um pool de conhecimentos enormes. Então o que você tem que enxergar nesse resultado? O que você tem que tangibilizar nesse resultado? O progresso. E qual a grande sacada aqui? A partir do momento que você enxerga progresso, a partir do momento que você vê sua evolução, adivinha quem vem nessa história? A bendita motivação. Então tá aqui um pulo do gato. Por quê? Porque você não pode contar com a motivação, mas você pode criá-la a partir do momento que você cria, visualiza o seu progresso. Bernardo, como fazer isso na prática? Eu vou te falar uma forma, que é como eu fazia, e a outra forma que eu vou sugerir que você faça a partir de agora. É o seguinte, no meu ano de preparação para residência, eu tinha um caderno como esse aqui. Esse aqui é meu diário, que eu escrevo as coisas hoje, como eu estou me sentindo e tudo mais. Tem aqui, ó, meu diário. Mas eu tinha um caderno como esse. E todos os dias que eu estudava, eu anotava as minhas métricas de estudo. Horas estudadas, questões, revisões, percentual de acerto e tudo mais. Eu escrevia isso todos os dias. E aí, eu conseguia ir folheando, dia a dia, como estava a minha evolução. Se eu tinha melhorado 1%, se eu tinha feito uma questão a mais que o dia anterior, aquilo ali já mostrava que eu tinha tido progresso. E esse progresso, ele me alimentava, ele me trazia, clareza, ele me trazia combustível para que eu continuasse estudando. O simples hábito de registrar o meu progresso fazia com que eu me mantivesse motivado, que eu mantivesse a disciplina para todos os dias continuar fazendo aquilo ali, independente se eu estivesse motivado ou não. O progresso me motivava. Eu sabia que ao final do dia, ao registrar o que eu tinha feito, eu ia obter progresso. Mas Bernardo, então você está me dizendo que basta eu ter um caderninho e registrar o que eu estou estudando para passar na residência? Não. Não adianta só fazer isso, porque não é só sobre você se manter motivado. Não é só sobre você progredir. É você progredir na direção certa. O tempo é o único recurso finito que você tem na sua preparação. Todo o resto é virtualmente infinito. Então, a forma como você vai utilizar o seu tempo é o que vai diferenciar o seu resultado. Não é a meta que diferencia o perdedor do vencedor. É o sistema. É o que você faz, é o que você prioriza, é como você faz. E agora talvez seja a principal dica, o principal ensinamento, dica não, é muito mais que uma dica, é o ensinamento que me fez memorizar os conteúdos que eu tinha que memorizar para a residência. E mesmo que eu não memorizasse, ele estava ali. Eu acertava a questão que eu nem sabia porque eu acertava, mas depois eu entendi. Foi por conta dessa estratégia, que é o treinamento prático intervalado. O que é o treinamento prático intervalado? É você praticar questões de forma espaçada. Bernardo, da onde você tirou isso? Você inventou essa ideia? Você é um cientista maluco? Claro que não. Isso aqui já é comprovado na literatura. Eu vou pedir para o editor colocar aqui uma imagem de um artigo em que ele fala justamente sobre isso. O nome dessa metodologia em inglês é Spaced Retrieval Practice. Então, basicamente, o que ele fala aqui? Que esse treinamento prático intervalado acelera o aprendizado, diminui a curva de esquecimento e transfere o aprendizado para novas situações. Basicamente, o treinamento prático intervalado, ele potencializa o seu aprendizado. E aí você vem de novo aqui. Bernardo, mas eu mal consigo dar conta do conteúdo, eu mal consigo manter o meu cronograma. Como eu vou dar conta de mais coisa para fazer? De revisões, de mais prática de questões, se eu mal consigo dar conta do básico? E agora eu te faço uma outra pergunta. O que é o básico? Por que você colocou na sua cabeça que todo material que você recebe você tem que consumir? Obviamente não vai dar tempo de você assistir todas as aulas, ler todas as apostilas, praticar todas as questões, fazer revisões, fazer provas na íntegra, fazer simulados, viver, ter vida social. Claro que não vai dar tempo. Logo, a gente tem que subtrair para somar. A gente precisa tirar aquilo que não agrega tanto valor ou que agrega menos valor para focar no que mais importa. Basicamente, como eu fazia? Para cada aula que eu assistia do meu cursinho, então eu começava assistindo a aula, era o meu primeiro contato com o assunto,
Eu prestava atenção na aula, fazia um resumo bem direcionado, bem focado naquilo que realmente o professor destacou na aula. E aí, ao contrário de muitos outros alunos, eu não partia direto para a apostila, para aprofundar a teoria. Não! Eu dava um intervalo por volta de 24 horas e eu começava a praticar questões. Por que eu fazia isso? Porque a apostila, para eu dar conta de todas elas, eu ia gastar muito tempo. E a leitura da apostila é uma metodologia passiva, ela não me agrega tanto resultado. Logo, eu preferia fazer o contrário. Eu preferia utilizar o meu tempo para praticar questões e ver aquilo que realmente importa. Ver, de fato, o que ficou da aula, o que eu tinha retenção de conhecimento, o que eu não tinha. Eu fazia esse bloco de questões e aí vem o pulo do gato. Baseado nesse bloco de questões e no meu percentual de acerto, que é uma métrica, é um progresso aqui, eu determinava quando eu devia retornar naquele assunto. Na época que eu estudava, eu utilizava meu caderninho, que então eu analisava e já jogava ali para o meu calendário, né, para um dia para eu já ter que fazer aquela revisão. Mas hoje existe uma forma muito mais eficiente de você fazer isso, que é através da nossa plataforma de métricas. Vou te mostrar aqui como só ela funciona, que é a plataforma que a gente utiliza no Mentoria Residência. Inclusive, vou deixar um link aqui para caso você queira conhecer mais do programa e já aplicar todos os nossos recursos, todos os princípios, o princípio do progresso e o treinamento prático intervalado na sua preparação para a residência hoje. Então, vou deixar o link do vídeo aqui, o link na descrição, perdão. O primeiro princípio do progresso, você já começa a ver aqui, ó, no dashboard. Você consegue ver toda a sua evolução, ou no meu caso, minha involução, né, porque é uma plataforma simulação aqui, em relação às horas de estudos, em relação à quantidade de questões, em relação ao percentual médio de acerto. Eu também consigo ver dentro de cada assunto, dentro de cada grande área, como que está a minha evolução. Quantas questões eu fiz de cada assunto, quantas questões eu fiz de cada tema, de cada grande área, qual foi o meu percentual de acerto médio. E todos esses dados acabam criando o meu cronograma de revisões. Está aqui, ó. Todos os dias, baseado no meu registro dentro da plataforma, então eu tenho aqui uma aba para registrar o que eu estou estudando, quantas questões eu fiz, quais assuntos eu assisti só a aula, quantos assuntos eu assisti a aula e pratiquei questões. Baseado nesses inputs, baseados nesses dados, a plataforma já cria uma agenda de revisões para mim. E isso facilita muito o meu treinamento prático intervalado. Primeiro, porque eu tenho acesso ao meu progresso. Eu consigo ver a minha evolução, eu consigo palpar, eu consigo tangibilizar ela. E isso me torna mais motivado. Esse é o combustível que eu utilizo durante a preparação. Além disso, eu não preciso ficar gastando energia utilizando um caderninho, como eu utilizava, calculando quando eu tenho que revisar, usando uma planilha do Excel. Essa plataforma já faz tudo de forma automática, de forma muito mais precisa, usando um algoritmo para me mostrar quando eu devo estudar. Então aqui tem o creme, tem o ouro. Mas caso você não possa ou não queira ter acesso à mentoria, você pode utilizar isso na sua rotina. É mais difícil, é mais complexo, mas não tem problema. Você pode registrar o que você está fazendo. Às vezes você não está no momento de se preparar para a residência, então você quer utilizar essas dicas no seu internato. Então começa a registrar o quanto você está estudando, ou no ciclo básico, ou no ciclo clínico, quanto você está estudando, qual o seu percentual de acerto, o que você tem mais dificuldade. Registra isso para que você se alimente desse progresso e comece a utilizar metodologias ativas. Comece a utilizar o treinamento prático intervalado, porque você vai ver a sua preparação mudar. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!